Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar de um cristão controlado pela natureza humana e quero compartilhar uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 3, os versos 1 até o 3, da linguagem atualizada, que diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, em si como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Mas aqui o apóstolo Paulo está falando sobre cristãos, mas aqui podemos ver ainda que são cristãos, bebês, crianças espirituais, que não tiveram crescimento. Então, por isso, nós, quando percebemos cristãos hoje, que pessoas que dizem que são cristãos, mas vivem em rivalidade e contendas, ciúmes, inveja, murmuração, insatisfação, arrazoamento, questionamento, vivendo em julgamentos, em contendas, em divisões, é porque ainda são cristãos realmente controlados pela natureza humana decaída. Mas o Senhor nos chamou para crescermos, nascer de novo, sim, porque de pai e mãe todos somos nascidos, mas precisamos nascer uma certa fase, época da nossa vida. O Senhor nos chama para nos nascer de Deus, ou seja, receber a natureza divina em nós implantada, a vida nova em nós implantada. Aí começa uma nova história. Não importa o teu passado, não importa como foi, o que importa é que você tenha um encontro com o Senhor Jesus. Ter uma vida totalmente entregue, de uma forma incondicional, e venha realmente segui-lo fielmente, e se consagrar a Ele, seguir Ele fielmente, se nutrir adequadamente, se alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não é só leite, como o apóstolo Paulo diz aqui. Leite é para criança, mas depois de certa idade você precisa comer alimento sólido. Não pode ficar só no leite. Imagina se uma criança que nasce naturalmente falando fique só vivendo do leite. Ela não adquire uma estrutura, não fica forte para enfrentar o desafio, crescer e cumprir o propósito para o qual nasceu. Pois assim é espiritualmente. Aqui o apóstolo Paulo está exortando justamente esses cristãos, porque eles não tiveram cuidado de se nutrir adequadamente. Veja bem, novamente vou retomar. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Quer dizer, eles não tiveram crescimento. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, eles estavam vivendo, sendo controlados pela natureza humana decaída. Não, nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo de Deus, pela vida nova, pela vida divina que foi implantada dentro de nós, quando Jesus veio fazer morada eterna no nosso coração, quando Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, quando declaramos a Ele como único Senhor e Salvador da nossa vida. Mas não pode ficar por aí, isso é um bebê que recém-nasceu, creu e foi batizado. Não, precisamos crescer, se alimentar, se nutrir. Precisamos ser controlados pelo Espírito Santo, como Romanos 8,14 diz, que filho de Deus é guiado
controlado pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, pela nova vida, pela vida que o Senhor nos deu, a vida divina. Então, por isso que precisamos atentar, se você ainda vive em contenda, em inimizade, tem ciúmes, tem inveja, tem ira, ódio, revolta do teu coração, muita insatisfação, muita ingratidão, você ainda está sendo controlado pela natureza humana decaída, porque isso é próprio dela, mas a vida divina que foi implantada dentro de nós, não, ela não é assim. Ela vive uma vida de gratidão, de louvor, de adoração a Deus. Ele confia plenamente na palavra. Ele crê totalmente que Deus é soberano. E ele acessa as promessas de Deus diariamente. O sobrenatural, ele é desfrutado. Porque vive por fé agora. Não pelo que vê, pelo que percebe, pelo que sente. Não, ele vive em fé. Ele vive acima da circunstância, ele vive na dimensão mais elevada, ele vive pela fé, ou seja, ele está desfrutando uma qualidade de vida mais elevada. Essa que o Senhor tem, é pela vida nova que ele nos dá. Só que ela precisa ser a nossa vida. Como o apóstolo Paulo certa vez diz em Gálatas 2:20, aqui não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele estava dizendo agora, eu não vivo mais pela natureza, né, humana decaída. Eu não sou mais controlado por ela, mas eu sou controlado pela vida nova, pela vida divina, pelo Espírito Santo de Deus. Eu experimento uma qualidade de vida mais elevada. Bem, amados? Então, vamos cuidar com esse crescimento. Você está se alimentando adequadamente, você está tendo crescimento. Veja bem, os pais ficam apavorados se essa criança que nasce, não desenvolve, não cresce, não pega peso, não é verdade? Assim também você também deve se preocupar para que você esteja em crescimento espiritual. Em Efésios, Paulo diz que devemos chegar à altura espiritual de Cristo. Então, vamos que vamos, amar, vamos crescer, amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Quantas pessoas talvez você conhece que vive ainda em rivalidade, contenda, inimizade, divisão, amargurado, revoltado, com tantos sintomas desagradáveis, que dá para ver claramente, Jesus diz, pelos frutos vos conhecereis. Você percebe que estão sendo controlados pela natureza decaída, estão padecendo e sofrendo, mas pode mudar, isso pode mudar. Por isso, passe para teus contatos. Quantas pessoas você conhece que não estão vivendo ainda a vida plena, desfrutando a vida plena, mais que vitoriosa em Cristo Jesus? Amém? Vamos lá. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, querido Espírito Santo, ilumina a mente, os olhos do coração, para que todos possam ter, Senhor, esse discernimento agora, saiba discernir, Senhor, em que pé estão as suas vidas, se elas também não estão, porventura, sendo controladas, Senhor, por essa natureza humana decaída, Senhor, mas venham tomar posse da palavra, das promessas e crescer na fé, da esperança, do amor e acessar, Senhor amado, o sobrenatural de Deus, viver uma dimensão mais elevada, ter uma qualidade de vida mais elevada e ser mais que vitorioso, um dia ricamente abençoado em nome de Jesus. Shalom, shalom a todos.